Eu vou convidar a abrirmos as nossas Bíblias no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 26, versículos 17 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitnã. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida, porque quando nós abrimos a Escritura, ministros, nós abrimos sempre no livro do Gênesis. Vamos iniciar uma leitura. Muitas pessoas que dizem assim: esse ano eu vou ler a Bíblia. Existe até um cronograma, não é? Existe assim um planejamento de leitura para um ano. Então, as pessoas dizem: eu vou ler a Bíblia. E não tem como iniciar a Bíblia se não abrir no livro do Gênesis. É óbvio que quando se abre, lê o livro do Gênesis e vai se deparar com essa leitura, essa passagem bíblica, que, diga-se de passagem, muito interessante, porque fala do nosso patriarca, um homem que ele foi chamado, ele é conhecido como o nosso pai na fé, Abraão, nosso pai na fé. Ele não é só conhecido no meio dos cristãos, não, cristãos, todas as religiões, principalmente a religião que é monoteísta, não é? Então, que tem um só Deus como o Senhor, então é conhecido Abraão, nosso pai na fé, que era Abraão, que Deus ele chamou em seguida Abraão, pai de uma grande nação. E Abraão também, a vida ela é marcada por cavar, porque ele também cavou poços, né? Tanto que houve com Abimeleque lá em Gerar, ele disse: esse poço aqui fui eu que cavei. E ele deu animais como prova também de que ele havia cavado o poço. Então Abraão, uma vida marcada ali pela aliança que Deus fez. Deus ele tinha dito que seria conhecido entre todas as nações como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou de Israel. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele é conhecido entre todas as nações. Então, o Deus que chamou Abraão lá de Ur dos caldeus, e Abraão que sai peregrino na terra, porque Deus, quando chama um homem, ele não chama por acaso, ele chama com um propósito. Ele, quando chamou Abraão, ele tinha um propósito. Ele chamou Abraão da terra de Ur dos caldeus, e Abraão, o seu pai, Terá, ele era um homem que podemos dizer nos dias de hoje, um empresário, não é? Abraão vivia bem financeiramente. Ele saiu e foi peregrinar. Ele disse que vai para uma terra que eu te mostrarei. Interessante é que a palavra de Deus, ela gera fé. Deus falando, gera fé no homem. E quando gera fé, a fé não deixa nenhum espaço para dúvidas. Eu vou repetir. Deus, quando fala, gera fé. E fé não tem espaço para dúvidas. Então, por que Abraão não hesitou em dizer: mas eu vou sair para um lugar que eu não conheço? Pelo menos me diga o roteiro, me diga o que é que eu vou encontrar lá. Não, Deus falou, ele ouviu e saiu. Porque não tinha no coração de Abraão dúvida alguma nesse sentido, nesse aspecto. Não tinha nenhuma. Aí Abraão sai, sabendo que, na verdade, o homem na trajetória da vida,
ele aprende a confiar em Deus. Também Abraão, ele aprendeu a confiar em Deus. Deus, ele fala, ele não fala com o homem constantemente. Deus fala e o homem vai. Aí na medida que o homem vai caminhando, aí é quando vai surgindo as intempéries da vida, enfim. Aí o homem, e agora? Aí Deus fala novamente para acrescentar a fé, para tirar a dúvida do homem. Porque, na verdade, no curso da vida surgem dúvidas. Aí é onde o homem deve sempre buscar o Senhor. Nos atritos, nas adversidades da vida, aí então o homem fica inquieto, porque a inquietação é negócio de homem. Agora, quando nós somos elevados a uma dimensão espiritual, aí não tem inquietação, nós lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades. Então aí é outra situação. Mas nós somos homem matéria, matéria terra. E terra é falha. O espírito não, o espírito é forte. Vai ali Abraão, ele cava um poço. E os irmãos sabem, eu acredito que já ouviram dizer assim, filho de peixe é peixinho. Já ouviram essa expressão? Já ouviram? Agora, é que na verdade o homem, ele sempre copia, assim, ele olha o seu pai, e o pai, ele é sempre um referencial para o filho. O pai é aquele que nós falamos assim, meu herói, meu pai, um referencial. Existem as exceções, sim, mas eu não vou falar de exceções, eu vou falar de uma maneira geral. É o pai, ainda que um filho tome um outro caminho de profissão, mas ele tem por espelho o seu pai. Meu pai é o pai herói, o pai é o referencial, o pai que ele olha assim, em todos os sentidos e aspectos, né? A masculinidade, enfim. Ele diz, meu pai. Aí quando Abraão ele tem a Isaac, e os irmãos sabem muito bem a história, só sintetizando, sabem muito bem que Sara era estéril, mas Deus ele abriu a madre de Sara porque Deus, ele é Deus do impossível. Escuta, Deus é Deus do impossível. Vou repetir, Deus é Deus do impossível. Não tenho, ele te faz ter. Não posso, ele te faz conseguir. Por quê? Porque ele é a força, ele é a tua força. Então ele é Deus do impossível. E quando ele abriu a madre de Sara, já era Sara uma mulher com idade bem avançada. Mas ele abriu a madre de Sara. E eles tiveram filhos, colocaram o nome dele Isaac. Esse nome Isaac quer dizer riso. Porque Sara disse assim, vão sorrir uma mulher na minha idade amamentando. Então ela colocou o nome do menino Riso. Então Isaac ele fez como seu pai. Foi também peregrino na terra. E Isaac chegou ali na cidade de Gerar. E ele fez como Abraão tinha feito, né, anteriormente. Ele disse que a sua mulher, a sua irmã. E o rei de Gerar, que é Abimeleque, ele disse, facilmente alguém deitaria com a tua mulher, disseste isso. Aí ele falou que era pelo temor que tinha, não é? Achava que o povo não temia a Deus, enfim. Aí então ele sai na terra e tem um edito do rei, ele disse que ninguém tocasse naquela mulher. Na verdade ele abençoou a Isaac. Abençoando Isaac, Isaac sai e cava o primeiro poço. Observe bem, Abraão tinha cavado, Isaac também está cavando. Então, a bênção de Abraão também seria a bênção sobre Isaac. É claro, porque Deus ele tinha dito que seria conhecido entre as nações como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Abraão cava e Isaac cava. O texto que lemos diz que ele cavou o primeiro poço, esse primeiro poço ele colocou o nome de Ezeque. Ezeque porque foi disputa, não é? Uma contenda, discussão. É a tradução. Isaac quer dizer discussão, Ezeque quer dizer discussão. Então, houve uma discussão. Ora, a trajetória de uma pessoa quando inicia com discussão, alguém poderia dizer assim, companheiros do ofício, e você que está em casa, olha, se não começou bem, não vai terminar bem, então é melhor desistir. Mas não é isso que Deus ele nos ensina na sua palavra.
Ezequiel, contenda, discussão. Mas ele insistiu, ele cavou outro poço. E nesse outro poço que ele cavou, ele colocou o nome de Sitna. Esse nome Sitna tem um significado. Sitna que é bem forte, não é? Um é a discussão e o outro é inimizade. Pense. Dá para sorrir, não é? Pense. Tem que descer, né? Ora, se você cava um poço, eu vou traduzir esse cavar o poço, vou conjecturar como você inicia na caminhada. Você inicia logo com contenda, discussão. Você inicia com a discussão. É um motivo para se parar? É. Eu não estou assim fazendo apologia àquelas pessoas que pararam na caminhada. Não, escuta, o fim da história é melhor que o começo dela, medita. Cavou o poço, então foi de contenda. Ezequiel, vou cavar outro. Cava outro, é de inimizade, Sitna, inimizade. Aí diria, bom, depois de contender, depois de ter inimizade, então é melhor desistir. Uma pessoa que é chamada por Deus, uma pessoa que Deus tem negócio na vida dela, ela não desiste. Por que não desiste, irmão Enoque? Nós não temos o patriarca Abraão, nós não temos que o nosso Senhor Deus colocou como referência Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que estou prometendo, que cumpro promessas e que confirmo o homem. Ele transformou Jacó em Israel, confirmando guerreiro, lutador, vencedor. Toma posse disso. Numa manhã como esta, glória a Deus. Ser vencedor. Amém. Ele cava o primeiro poço, ele cava o segundo poço. Eu vou repetir, só para ficar impregnado no teu coração. Eu gosto porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E pode ter certeza que ela fica impregnada, arraigada, depositada, entranhada. Cá para nós, não tem cão que tire o que tu estás ouvindo hoje. Fica impregnado no teu coração. Então, discussão. O primeiro poço, discussão. O segundo poço, inimizade. Mas a discussão e a inimizade não podem interferir nos planos que Deus tem contigo. A discussão e a inimizade não pode ser um basta ou dar um basta naquilo que Deus determinou. Você vai mais adiante. E como é ir mais adiante? Cavar outro poço. Isaque cavou outro poço. Aí ele colocou o nome de Reobote. Esse nome Reobote quer dizer Deus alargou. Aleluia. Deus alargou. Glória. Mas estava estreito, irmão. Sim, eu vou concordar com você. Estava estreito na discussão, estava estreito na inimizade, mas Deus alargou. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus alargou. Glória a Deus. Estreito na discussão, sim. Estreito na inimizade, sim. Mas Deus alargou, porque você não desistiu. Você continuou. Glória a Deus. É o Deus grande. Aleluia. Aleluia. Quando você desiste, você ficou envolvido nas discussões. Crente não desiste em meio a uma discussão, ele continua cavando. É quando às vezes diz assim, olha, não dá ouvidos a isso não. Eu sei que quando acontece algo, nós somos humanos. De dizer eu não senti, não é assim. De dizer eu superei, eu concordo. Eu concordo em dizer eu superei. Agora dizer assim, aquilo veio, mas eu não senti. Não sentiu, sentiu. Sentiu porque quando nós fazemos certo, nós entendemos assim, certo mais certo é igual a certo. Eu gosto dessas equações.
Certo mais certo é igual a certo, mas só que nós fizemos certo mais certo e deu errado. Porque nós tivemos boas intenções, nós fizemos da melhor maneira possível. Aqui para nós, demos o melhor de nós mesmos. Fomos mal interpretados e ainda levamos reveses. Ainda se levantaram contra nós. Então, discutiu. Mas a gente insiste. Certo, irmão? Mas continuou lá. Agora que gerou inimizade, não te preocupa. O rebote vai chegar. É só você insistir em cavar. Você insiste. Crente sabe muito bem essa expressão. Até porque, e é bem pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Um momento em que famílias permitam companheiros abordar assim esse... É um culto de família, né? Amém. O pastor está dizendo, é um culto de família. As famílias, elas andam, assim os membros, não é? Andam como que se degladiando. Aí uma palavra que veio ao meu coração, eu não posso deixar de compartilhar. Uma palavra como esta. Por quê? Porque não vai ser a discussão na família, um conflito. Não é só com o cônjuge, não. É conflito na parentela. Porque nós sofremos quando sabemos que um primo, uma prima, um sobrinho, uma sobrinha, mas é filho do meu irmão ou filho da minha irmã, tem nosso sangue. Nós sofremos como que fosse um filho nosso, que gerou dos nossos lombos e das entranhas de nossa mulher, da nossa mulher. Então nós sentimos isso. Nós sentimos quando acontece algo que mexe, que toca. Eu vou confessar, particularmente, quando acontece no seio da família, eu procuro logo buscar o Senhor para que Ele traga ou envie, faça um meio para que venha a solução. E é lamentável. Nós estamos vivendo dias em que as famílias, como eu usei o termo, degladiar, lutando assim. Parece que a luta é contra carne e sangue, onde o próprio Senhor Deus, Ele disse que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, como é que se luta, irmão Enoque? Eu vou te explicar. Se luta com armas espirituais. Ora, se algo é espiritual, eu não posso lutar na terra, eu tenho que lutar no espiritual. Então eu tenho que me desprender da terra para o espiritual para ser vitorioso, porque enquanto eu estiver pisando na terra, numa luta espiritual, eu vou ser derrotado. Mas se eu sou transportado Glória para a dimensão espiritual, aí eu vou lutar com armas espirituais. Aleluia. Aí eu vou entender que uma discussão não vai me deter. Eu vou entender que uma inimizade não vai me deter. Porque o rebote, Deus vai alargar. Aleluia. Aleluia. Deus vai alargar e vai me dar vitória. Sabe por quê? Porque quando Ele cavou o terceiro poço, aí já não foi mais perseguido. Todos deixaram Isaac. Disse, Deus é com ele. Glória a Deus. Porque todos vão ver que Deus é contigo. Todos vão ver que Deus é na tua família. Todos vão ver que não pode ser destruída a tua família, porque Deus é com a família. Abraão é um referencial pela aliança que Deus fez, porque Deus disse, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Glória a Deus. Tu és um referencial, Abraão. Glória a Deus. E Abraão começa a cavar. Aí eu também vou dizer, pelo que nós estamos aqui, Glória a Deus. ministros, não é? Glória a Deus. Então, ministro Azarias, ministro Aziel, Aleluia. Glória a Deus. Deus é conosco. Amém. Glória. Estamos sempre prontos também a continuar cavando, É verdade. até cavar o rebote. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Para você que está aí também nos Aleluia. ouvindo, Glória a Deus. de cavar, não desista. Glória a Deus. Você não pode desistir.
Ah, Simone, não se desiste. Não. Não se desiste. Família. Aleluia. Não se desiste de família. É, família. Família, você tem que insistir para cavar o Reobote. Porque depois todos vão olhar e dizer assim, Deus é nessa família. Amém. Deus abençoe a família. Glória a Deus. Pode ser atingida? Sim. Porque eu vou conjecturar a discussão como ser atingido. Pode ser atingida a família? Pode ser atingida. Mas não será destruída. Amém. Glória a Deus. Eu vou continuar com o Ezeque, não, com o Sitna. Sitna é inimizade. Então, pode ser atingida primeiro, sim. Pode estar caída. Sim. Os senhores também concordam. Pode estar caída, sim. Mas não fica prostrada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Observa bem. Pode ser atingido, mas não destruído. Aleluia. Pode estar caído, mas não fica prostrado. Sim, Senhor. Glória a Deus. Atingido, mas não destruído. Caído, mas não prostrado. Porque é diferente do caído e do prostrado. Prostrado é quando a mente cauteriza aquilo ali. Mas não é o caso. Não é o caso porque você sente. Não é o caso porque você recebe. Não é o caso porque é de Deus. Reobote continua. Alarga, porque todos vão de ver que a tua família glória a Deus. nunca será destruída. O nome do Senhor será glorificado. Toma posse Glória a disso. Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.